Olá, mais uma vez. Então, retomando aqui do nosso livro Carinho e Firmeza com os Filhos, de Alexander Clifford Pike, acho que é assim que fala, tudo bem. E a gente ainda tá ali no finalzinho do capítulo 1, quando ele fala sobre um grave erro antropológico. Então, por exemplo, um filósofo como Rousseau, ele propõe que a criança, né, nasça boa, mas tem a sua vida corrompida pela sociedade que é má. E outros com outras correntes. Mas uma consideração que precisamos fazer já a partir de então, né? Essa é uma antropologia com perspectiva cristã, né? Antropologia muito dada até mesmo pelo próprio Santo Agostinho, que é a realidade da concupiscência, a concupiscência humana, a inclinação ao mal, né? O homem que nasce com essa herança ainda do pecado original. Fomos sim libertos, né? E a porta do céu foi aberta para nós em Cristo Jesus, pela salvação a nós concedida, por sua encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição. Não havia possibilidade de convívio com Deus antes da encarnação de seu Filho. E, porém, o pecado original foi uma marca tão forte na vida humana que ele deixou consequências. E uma das consequências do pecado original é essa inclinação. Então, o homem nasce com essa inclinação ao mal, com essa tendência de praticar o mal. Isso a gente pode fazer um experimento, né? É só a gente colocar nossas crianças assim, deixar lá 5 minutos que nós vamos ver, né? As tendências, a tendência ao egoísmo, a querer o brinquedo para si, a tendência ao centralismo, né? De achar que é o centro do mundo e que as atenções têm que estar geradas para ela, né? A pirraça muitas vezes vem pela necessidade de querer o que se quer na hora que se quer, né? O chocolate, se a gente der realmente todos os dias vai querer, e quando não der, vai brigar, né? Não tem esse pensamento, não, hoje não, da retenção, da renúncia. Então, né, de uma forma geral, bem breve, a gente percebe que sim, há essa desordem na natureza humana, né? Que está presente nos nossos filhos também. Exemplifiquemos esse tipo de situação. Depois de zangar-se com sua mãe, já que a gente está falando de desordem, vamos ver como que ela acontece. Depois de zangar-se com sua mãe, que não o deixava sair para brincar na rua porque chovia, um garoto de 9 anos saiu da casa, pegou uma pedra e atirou-a contra a janela da cozinha onde estava a mãe. O vidro espatifou-se com a pedrada e um dos cacos a feriu. Ao perceber o que tinha feito, o menino voltou correndo, chorando muito e pedindo perdão à mãe, quase desesperadamente, enquanto lhe dizia, eu te amo, eu te amo. Então, no não saber lidar, né, com a emoção, né, não ter gostado mesmo daquela determinação da mãe, ter ficado muito bravo, muito irado, né, foi lá e teve uma atitude de ferida, né, de agressão contra ela, de violência. Então, é a nossa desordem, né? Nossa desordem natural. A semente de decomposição antissocial manifesta-se já nas próprias crianças, especialmente quando mostram lampejos de crueldade em suas brincadeiras e no relacionamento com outras crianças, bem como com os pais. Então, quando a família não impõe limites no começo, é muito difícil que a sociedade consiga fazê-lo mais tarde, ou fará de maneira agressiva, ou não saberá como proceder. Com efeito, a imensa maioria dos rapazes que acabam viciados em drogas e das moças com anorexia nervosa, isso é um médico psiquiatra que trabalha diretamente com isso, né, falando, provém de famílias mais ou menos desestruturadas ou indiferentes, em que não encontraram os necessários limites durante a sua fase de formação infantil. Em todas as pessoas estão presentes as sementes do amor e do ódio, do bem e do mal, do construir e do destruir.
Ignorar essa desordem inata é um grave erro antropológico, ou seja, um grave erro na forma como nós olhamos o ser humano. A educação é, em grande medida, um meio de ordenar as potências desencontradas que existem na personalidade da criança e será o exercício de uma educação firme por parte dos pais, bem como dos educadores, que reorientará no próprio íntimo da pessoa os instintos antissociais, levando-a a integrar-se na sociedade de maneira útil, positiva e harmônica. Então, o exemplo da estaca, ele se manifesta aqui, a necessidade da estaca está aqui, né? Porque há um homem inclinado ao mal, né? Há um ser humano confiado a nós, inclinado ao mal, mas também com potencialidade de bem em si, mas que precisa ser conduzido, né? Precisa ser encontrado. Essas potências desencontradas precisam encontrar, então, o seu equilíbrio. Né? E a gente vê, então, que esse apoiar para crescer, esse ser estaca, não é tão simples assim. Mas a gente vai ter ajuda prática para começar a entrar nesta questão. Então, o que é a educação com personalidade, que é o tema do nosso capítulo 2? Vamos ver aqui. Antes de defini-la, é preciso definir o que ela não é. Ela não é. A educação com personalidade, ela não é nem submissão, que refere-se às pessoas que se incluem no grupo de pessoas inseguras, então tem uma atitude submissa. A educação com personalidade também não é dominação, que é muitas vezes atitude de pessoas agressivas, né? Que tem essa atitude impositiva, dominadora. Então, as inseguras não conseguem fazer valer eficazmente os seus direitos, necessidades e afetos, sempre prevalecem os direitos dos outros. Então, a educação com personalidade não é educação dada por essa atitude submissa, né, de sempre se anular, não, o outro tá bom, então tá, e vai aceitando tudo sem padrão nenhum. E nem mesmo educação com personalidade seja impor os direitos sem se importar com os outros, que é parte de uma atitude agressiva e dominadora. Então, faz parte de uma educação com personalidade a assertividade, agir de forma assertiva, conduzir para o acerto, conduzir para o ponto necessário, né? O equilíbrio entre o carinho e a firmeza, entre a autoridade, né, e a ternura. Então, tem de ser conscientes de que tanto uma atitude submissa e insegura como a contrária, isto é, uma atitude dominadora e agressiva, transmitem mensagens igualmente ineficazes. A mensagem adequada e eficaz é comunicada pela atitude assertiva, acompanhada por uma firmeza equilibrada e pela flexibilidade requerida por cada situação. Então, vamos entender melhor o que significa essa assertividade. Que, no caso, seria contornar as situações difíceis onde o filho reluta, mas sem a necessidade de ameaças ou castigos constantes, sem perder a autoridade e mostrando de forma honesta o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Então, vamos repetir. A assertividade, contornar situações difíceis, onde o filho reluta. Então, muitas vezes a gente sabe o que fazer, mas o filho retruca, ou então quer desviar por um caminho, né? E aí a gente, ai meu Deus, será que eu vou ser injusto? Vou dizer não para esse menino, não sei o que lá. Então, onde o filho reluta, sem a necessidade de ameaçar ou castigar constantemente, sem perder a autoridade e mostrando de forma honesta o motivo. Então, o que é necessário para que essa educação com personalidade aconteça? Primeiro, falar claro. Segundo, respaldar as palavras com atos. E terceiro, estabelecer regras de jogo firmes. Concretamente, existem 3 capacidades chaves para o exercício da autoridade assertiva,
todos os pais podem e devem aprender. Então, vamos passar por cada um deles, né? Citei os 3 pontinhos, então vamos lá voltar no primeiro. Falar claro significa usar a forma de expressão mais conveniente para conseguir que os filhos escutem. A comunicação assertiva exige dos pais que falem da maneira adequada, que reforcem as palavras com algumas técnicas simples, não verbais, e que saibam que linguagem empregar para pôr fim às discussões. 2. Para uma atitude assertiva. Respaldar as palavras com atos. Para todas as crianças, os atos dizem mais do que as palavras, porque eles demonstram claramente, sem deixar margem de dúvidas, que os pais não se limitam a falar, mas estão dispostos a lançar mão de medidas corretivas se for necessário. Os pais devem planejar previamente essas medidas, a fim de estarem preparados para agir em situações imprevistas. Se apenas exortarem, mesmo que o façam assertivamente, os filhos não lhe darão ouvidos, nem lhe obedecerão. Depois a gente vai entrar, mais especificamente nos próximos capítulos, dentro de cada um desses pontos, a gente vai ver onde que a gente erra. E o ponto 3, para uma educação com personalidade, que usa do princípio da assertividade, é estabelecer regras de jogo firmes. Significa estabelecer um plano sistemático de medidas corretivas diante do comportamento inadequado de um filho, caso a comunicação assertiva e o reforço das palavras com atos venham a mostrar-se insuficientes. Regras de jogo estabelecidas com antecedência informam as crianças de que determinado comportamento impróprio da sua parte provocará determinada resposta dos pais, ajudando-as a crescer em responsabilidade. Bom, nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo a gente continua o restinho do capítulo 2 e a gente avança para frente. Avançar é sempre para frente, né, Fernanda? Isso mesmo. Fique com Deus, com a Virgem Maria. Beijão. Até a próxima.